Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Levante sua mão lá em cima. Isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Jesus, aleluia. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Com palmas sobre o Senhor. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Se encherão de trigo, e os lagares transbordarão em óleo e vinho. Quantos crentes, diga glória a Deus. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está publicante. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, digo melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Com palmas sobre o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Alegrai-vos. Aleluia. Alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Você que crê, cante. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Cante com o seu irmão, diga o melhor. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia. Quero ver se você Oh, aleluia. Amém. Eu vou ler alguns textos da Bíblia, eu quero que você anote esses textos, depois nós vamos entrar na mensagem que Deus colocou no meu coração. Salmos capítulo 4.
Salmos capítulo 4, versículo 1, diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tens-me aliviado. Tem misericórdia de mim e me ouve. Diga comigo: na angústia tens-me aliviado. Diga outra vez, diga: na angústia tens-me aliviado. Há uma tradução que diz assim: na angústia tens-me dado largueza. Alguém tem essa tradução aí? Diga, vamos falar junto? Diga: na angústia tens-me dado largueza. Agora vamos lá, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. É Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Diga: meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto. Jesus comparou a dor do parto com a angústia. Jesus disse assim: olha, a mulher quando está prestes a dar luz, ela é tomada pela angústia. E aí diz assim que logo depois, quando ela dá a luz, ela não se lembra mais da angústia por causa do filho. Então Paulo aqui nesse texto ele diz: olha, eu sou tomado por uma angústia tão grande por vocês. Agora vamos outro texto comigo. Vamos lá, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 14. Efésios 3, verso 14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Diga comigo: por esta causa me ponho de joelho. Diga: por esta causa me ponho de joelho. Agora vamos comigo, Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 até o versículo 15. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao versículo 15. Diz assim: após de ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana com angústia de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentar para a aflição da tua serva, e de me lembrar, e da tua serva não te esquecer, e me deres um filho, varão, ao Senhor eu te darei todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ali a orar perante o Senhor, passou Eli, observando o movimento dos lábios, porquanto Ana só com o coração falava, os seus lábios se moviam, porém não havia voz nenhuma. Por isso ele teve como embriagada. Ele disse: até quanto estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, sou mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nenhum, e nem bebida forte, porém vim derramar diante de Deus a minha alma. Aleluia. Agora vamos comigo para o livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei-me por alguns dias, estive jejuando e orando diante do Deus dos céus. Agora capítulo 2, versículo a partir do verso 2, diz assim: o rei me diz: por que está triste o teu rosto?
se não estás doente. Tens de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e respondi: viva o Rei para sempre. Como não me estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão assolada, as suas portas consumidas pelo fogo. Agora, para terminar, não tem, esse texto já não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas Romanos capítulo 4. Este ano Deus ministrou no meu coração em Jerusalém a importância sobre algumas frases, e Deus me ministrou sobre a importância de frases que tantas as vezes nós falamos ela, mas muitas das vezes nós não temos o entendimento do significado. A palavra amém, quantas as vezes nós falamos o quê? Amém. O que significa? Assim seja. Deus me ensinou sobre você. Quando ouvir um pregador falar e você sentir que é para você, você diz o quê? Amém. Você está dizendo assim seja. Glória, glória a Deus. Deus ministrou no meu coração que essa palavra glória a Deus, essa frase, é uma semente de fortalecimento espiritual. Em cima desse texto aqui, Romanos, se você ler a partir do verso 17 até no versículo 20, mas vamos ler só o verso 20, que diz assim, ó: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então essa palavra glória a Deus é uma semente de fortalecimento. Quando você diz glória a Deus no reino do Espírito, você está atribuindo, dizendo: é Deus que vai fazer, é Deus que vai operar, é Deus que vai agir. Então eu quero que você se coloque de pé e nós vamos orar ao Senhor. E você vai falar: Senhor, glórias a Ti. Lembra de todos os sonhos que você tem. Lembra de todos os propósitos que você tem. Lembra de todos os ideais. Usa a semente, a chave. Diga glória a Deus. Quando você diz glória a Deus, você está dizendo: é Deus que vai fazer, é Deus que vai completar. A Bíblia diz que Abraão dava glória a Deus todo o tempo. Por que ele dava? Porque quando ele olhava para o seu corpo, sabendo que já estava velho, sabendo que a sua esposa estava velha, Abraão dizia: Deus, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Abraão dizia: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Glória a Deus, porque eu tenho uma promessa e ela vai se cumprir. Deus te trouxe aqui para renovar, para fortalecer. Deus te trouxe aqui para te encher e você chegar lá na sua localidade e você explodir debaixo de uma unção. Lembra, às vezes você chegou aqui, você deixou dificuldades, você deixou problema, você deixou situações para ser resolvida. Às vezes você chegou aqui até mesmo, sabe, na carona, não tinha nem dinheiro para vir, chegou aqui: apóstolo, me libera da inscrição, não tem como, mas você vai dar glória a Deus, porque Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar essa situação. Deus falou algo conosco que eu tenho me apegado. No livro de Gênesis, quando Noé estava dentro da arca, meu irmão, você imagina 40 dias dentro daquela arca. Que peteco que estava aquela arca, misericórdia. Que situação. Irmãos, aquele tem tribulado, aquilo tudo ali. E tribulação. A Bíblia diz que um dia Noé abriu a janela e Noé soltou o quê? Uma pomba. E ela foi lá e ela trouxe no bico o quê, meu irmão? A Bíblia diz que trouxe um galho novo da oliveira. Quando eu li esse texto, quando nós estávamos meditando nesse texto, Deus me falou dizendo: olha, eu estou trazendo o galho novo da oliveira. Eu estou trazendo o galho novo, a unção nova. A pomba representa o Espírito Santo, o galho da oliveira fala do óleo. O Senhor disse: eu estou trazendo. Então você vai dar glória a Deus, vai gastar aí um minutinho louvando, dizendo glórias ao Senhor, porque o Senhor está trazendo o galho novo da oliveira. O Senhor está trazendo o galho novo da oliveira.
Glórias ao Senhor. Levanta as suas mãos bem alto. Começa a dar seu punho. Levanta, fecha seu punho. Dá glórias ao Senhor. Porque Ele está trazendo um galho novo na oliveira. Glórias a Ti, Pai. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. Glórias a Ti, glórias a Ti. O Senhor está trazendo um galho novo na oliveira. O Senhor está trazendo, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, glórias a Ti. Porque em Ti nós somos fortalecidos. Em Ti nós somos fortalecidos. Glórias a Ti. Porque em Ti nós somos mais do que vitoriosos. Em Ti nós somos mais do que vitoriosos. Glórias a Ti, porque em Ti nós temos a nossa vitória. Em Ti nós temos a nossa vitória. Glórias ao Senhor, porque o Senhor é o Deus quem nos sara, é o Deus quem nos cura, é o Deus quem nos liberta, é o Deus que nos faz prosperar. Glórias a Ti, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, é fiel para cumprir. Glórias a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Se assenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que nesses dias Deus tem falado ao meu coração, em cima desses textos que nós lemos, em cima desses versículos que nós lemos. O livro de Neemias, ele foi escrito, é uma sequência de história. Se você ler Daniel começa a registrar quando o rei entra na cidade de Jerusalém. Nabucodonosor saqueia Jerusalém. A Bíblia diz que ele saqueia o ouro do templo, destrói, queima as portas, destrói os muros e leva os cativos, leva os nobres para o Império Babilônico. O Ezequiel falou viveu na época do Império Babilônico. Isaías profetizou. Jeremias viveu também nessa época. Daniel viveu na época do Império Babilônico. E Neemias, ele foi mais ou menos neste período. Porque depois do Império Babilônico, o Império Babilônico foi dominado pelo Império dos Medos e Pérsia. E Neemias, ele estava como copeiro do, se eu não me engano, o segundo rei, o rei da Pérsia, o segundo rei. Quando o Império Babilônico foi dominado pelo Império da Pérsia. E no Império da Pérsia e dos Medos levantou Ciro, o grande Ciro. E Ciro, ele deu uma outorga, um direito para o povo de Israel voltar para as suas terras. Depois do livro de Neemias, depois do profeta Neemias, me parece que começa o tempo de Neemias começa o período do profeta Malaquias. Então Neemias, ele foi levantado para restaurar os muros de Jerusalém. E com a restauração dos muros de Jerusalém, o povo volta, logo em seguida, autorizado pelo Ciro, volta para Jerusalém. E Neemias, ele é um homem interessante, um homem muito inteligente. Você observa a inteligência dele, quando ele começa o processo da restauração dos muros. A Bíblia diz que levanta-se perseguição, os vizinhos não queriam a restauração dos muros, e quando ele começa a restaurar os muros, começa-se a perseguição, e Neemias, ele começa a criar estratégias de defesa. Neemias não tinha um exército na mão, e ele começa a criar estratégias de defesa. E ele então, a Bíblia diz que o povo trabalhava com uma mão tinha pá para trabalhar e na outra tinha espada. A Bíblia diz que o povo dormia com a espada já na cintura. A Bíblia diz que ele falou: olha, o muro é grande, mas quando vocês ouvirem o toque da trombeta, vocês correm para lá, que a peleja vai acontecer lá. Neemias, então, ele mostra uma criatividade muito grande, uma inteligência na questão da guerra, e ele não era guerreiro. Neemias, ele era apenas um copeiro. Ele era um copeiro, apenas isso. Neemias, ele mostra um grande homem motivador,
porque ele pegou uma cidade desmotivada, uma cidade onde o povo estava sofrendo, muito, e havia os magistrados naquela época que estavam oprimindo o povo, emprestando dinheiro a juro, oprimindo o povo estava sob massacre, e Neemias conseguiu juntar todo o povo com um objetivo. Agora, você conseguir juntar um povo para trabalhar sem ser remunerado é a coisa mais difícil que tem. Porque você contratar trabalhadores, eles trabalham sabendo que vão receber, mas não, eles estavam trabalhando por amor. E Neemias conseguiu motivar um povo que estava de cabeça baixa, que estava debaixo de escravidão, e Neemias conseguiu. Quando você lê o livro de Neemias, você fica encabulado com o líder que Neemias é. E ele conseguiu restaurar os muros de Jerusalém em 52 dias. Esdra tinha tentado restaurar e Esdra não deu conta. Em 52 dias, aquele homem conseguiu restaurar os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Agora, o que Neemias tem para ensinar para nós como líderes? O que Neemias ele tem para nos mostrar como líderes? E eu queria ressaltar duas características deste homem. A primeira característica que eu queria ressaltar deste homem é que um líder, o que dá vida a um líder, o que dá ao líder uma motivação, é quando ele tem um propósito, é quando ele tem um sonho, é quando ele tem um objetivo, é quando ele tem um alvo. Se o líder não tem um objetivo, se o líder não tem um sonho, se o líder não tem um alvo, a sua vida é vazia. Nós lemos no livro de Efésios, Paulo diz assim: por esta causa é que eu me ponho de joelho. Havia um objetivo, havia uma causa que fazia com que Paulo se colocasse de joelho. Havia um fator que levava a Paulo se colocar de joelho. E Neemias, ele quando ele ficou sabendo do relato do povo, na situação com que o povo estava vivendo, Neemias gerou dentro do coração dele um propósito: eu vou levantar os muros de Jerusalém. Amém. Eu vou levantar os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Eu vou reedificar os muros de Jerusalém. E Neemias passou a viver por causa desse propósito. Neemias passou a viver por causa desse sonho. Meu irmão, copeiro, muitas das vezes a gente pensa que o copeiro, ele era uma pessoa insignificante no império. Não, o copeiro era uma das principais pessoas no império. Por que ele era a principal pessoa? Porque o copeiro se tornava amigo íntimo do rei. Quando o faraó estava perturbado pelo sonho, quem é que deu o conselho para faraó? O copeiro. O copeiro disse: olha, rei, eu me lembro, quando eu estava na prisão lá, você imagina, um homem chega, o copeiro chega: por que o teu rosto está desfigurado, rei? Por que o teu rosto está triste? O copeiro, ele se torna íntimo do rei. Por que ele se torna íntimo? Porque ele está em contato. O copeiro se torna íntimo na família do rei. É ele que leva a comida para a rainha. É ele que leva. E segundo a história, todos os copeiros eram castrados para não dar de cima da rainha. O faraó já mandava castrar para não ter problema, os reis. Então o copeiro se tornava... Era decepado tudo. Fala pro teu, pergunta algum homem macho aí: você quer ser copeiro, meu irmão? Aí o copeiro então tornava-se amigo. Tem mais uma coisa. Você torna ele. Tem mais uma coisa, ele que provava se tinha veneno. É ele que provava. Ele provava a comida do rei. Irmão, o que o copeiro comia era a comida que se colocava na mesa do rei. O copeiro dormia num quarto ao lado do rei, porque qualquer necessidade o rei chamava ele. E quando você olha nos filmes antigos, na história antiga, quando se começava um golpe contra um rei, se começava pela pessoa do copeiro. Era o copeiro que envenenava a comida do rei. Então ser copeiro era ser nobre. Ser copeiro, meu irmão, era tudo. E Neemias renunciou tudo isso por um propósito.
Amém. Neemias renunciou tudo isso por um objetivo. Ele tinha dentro do coração um sonho. Ele tinha dentro do coração um propósito. Ele tinha dentro do coração um alvo. E esse alvo é que moveu o coração de Neemias. Esse alvo é que levou Neemias a orar e jejuar. Esse alvo é que levou a Neemias a entrar em Deus. Um líder que não tem um alvo, que não tem um objetivo, que não tem um sonho, um líder que não tem uma causa que leva ele a se colocar de joelho diante de Deus, um líder que não tem uma causa que o leva a entrar em Deus, ele é um líder vazio. Ele é um líder vazio. A motivação de um líder está em levantar e saber que ele tem um objetivo. O que mantém um líder de pé diante das guerras e do desafio é quando ele sabe que ele tem um sonho e o sonho ainda não se cumpriu. Amém. É quando ele sabe que ele ainda tem um sonho a perseguir. Quando ele sabe que ainda tem um alvo a perseguir. E Neemias, ele gera dentro do coração dele um alvo. Ele diz: eu vou restaurar os muros de Jerusalém. Eu vou levantar os muros de Jerusalém. O copeiro do rei, ele diz: eu vou levantar. Eu vou ser o homem que vai levantar esses muros. E Neemias era um homem tão dinâmico que ele conseguiu permissão do rei para ir. Ele conseguiu que o rei lhe desse uma carta autorizando pegar todas as madeiras necessárias. Neemias, ele consegue restaurar os muros em 52 dias e Deus provê tudo. Quando nós temos um sonho, nós temos o provedor, querido. Nós temos o provedor. Nós temos o provedor. Deixa eu dizer algo que uma coisa que eu penso eu ouvi uma palavra há um tempo lá na Colômbia, e esse homem pregou uma palavra sobre unção de rei, e ele disse o seguinte, que Deus, ele tem uma unção de rei, e essa unção é para trazer recurso, é para trazer recurso financeiro para o reino. E esse homem, ele fez uma ligação entre a palavra provisão, diga comigo, provisão. E ele usou a palavra, ele dividiu essa palavra. O pró, ele colocou como um prefixo, prover, para quem tem o quê? Visão. E na mensagem ele dizia o seguinte, que o recurso vem para quem tem visão. Amém. O recurso vem para quem tem direção. Glória a Deus. E nós temos visto isso. O maior problema da igreja não é falta de dinheiro, mas é falta de visão. Porque quando tem uma visão sadia, uma visão correta, Deus vai liberar recurso. Aleluia. Deus vai liberar. O que acontece é que muitas das vezes a pessoa não tem uma visão correta. Ele quer dar um pulo do primeiro degrau para o 10º degrau. Ele esquece que as coisas são graduativas. Ele esquece que as conquistas são graduativas. Tem gente que está andando de Fusca e quer um avião. Existe o processo para chegar até lá. Glória a Deus. Quando nós temos a visão, Deus envia. Eu me lembro que quando nós terminamos a construção, eu tinha uma visão, um sonho. Eu disse: Deus, eu quero colocar poltronas almofadadas na igreja. Eu olhei: Senhor, esses bancos estão seguindo há muito tempo, e eu quero desfazer desses bancos, Senhor. Eu quero isso. Quando nós fizemos o orçamento, era 115 reais cada poltrona, e eu queria comprar 600 poltronas. E eu disse: meu Deus, me dá uma estratégia. Eu preciso disso, Deus. Eu quero colocar isso. Eu quero colocar dentro da tua casa o melhor. E Deus liberou. Lançamos uma campanha, irmãos, dá uma poltrona. Quando eu lançando a campanha, o povo pegou. E o povo se alegrou. E nós colocamos. Quando nós estávamos fazendo os banheiros da igreja, eu disse: Deus, eu quero construir banheiros de excelência.
Infelizmente, às vezes nós entramos nos banheiros das igrejas, a maioria são banheiros, sabe, simplesinho. Um mau cheiro terrível. Diz: Deus, eu quero construir um banheiro de excelência. Meu sonho, meu Deus, é construir um banheiro que quando o povo entrar tem prazer de ir em banheiro, tem alegria de ir. E Senhor, meu irmão, eu disse: Deus, eu quero. Nós lançamos um projeto para fazer o banheiro só de piso. Nós gastamos praticamente, entre piso e cerâmica, entre piso, porcelanato, granito, nós gastamos mais de 20 mil reais. E quando você olha e fala: de onde é que saiu? O recurso vem. Glória a Deus. Neemias gerou dentro do coração um propósito, e Deus proveu o propósito. Deus disse: você quer construir? Então eu vou te levantar. Você quer construir? Eu vou te levantar e você vai fazer. Agora, meu irmão, você imagina um copeiro sonhando com construir os muros. Um copeiro que estava levado cativo, e ele sonhando em restaurar os muros. E para ele restaurar os muros, precisava muitas dessas coisas acontecer. Mas quando ele deixou o sonho acontecer, Deus proveu e ele fez. Glória a Deus. Deus proveu e ele fez. A segunda coisa que eu quero ressaltar no livro de Neemias é que no tempo de Neemias havia sacerdotes. No tempo de Neemias havia nobres em Jerusalém. Havia sacerdotes. Mas Deus não levanta sacerdotes para restaurar o muro. Deus não levanta nobres para restaurar os muros. Deus levanta um copeiro. Por que Deus levanta um copeiro? Por que Deus olhou para esse copeiro? Jerusalém estava queimada, seus muros derribados, suas portas queimadas. O povo estava em miséria, o povo estava sofrendo. Nenhum sacerdote Deus não levantou, nenhum nobre Deus não levantou. Deus não levantou o profeta, Deus levanta o copeiro. Por que Deus levanta o copeiro? Porque no copeiro havia um clamor para a restauração dos muros. Amém. No copeiro, no coração dos nobres não oraram, os sacerdotes não oraram. Os nobres e os sacerdotes podiam viver até incomodado em ver a cidade daquela forma, mas o incômodo não fez com que esses homens se angustiassem diante de Deus. Não fez com que esses homens se dobrassem diante de Deus. Você observa que quando Neemias ficou sabendo da palavra, chegaram os exilados a Neemias, ele pergunta: como estão os meus irmãos? E disse: olha, os seus irmãos estão em miséria. Os muros estão queimados, derribados, as suas portas queimadas. A cidade está lançada no chão, a miséria, pobreza, entulho. A Bíblia diz que ele se lança no chão, a Bíblia diz que ele senta no chão. E a Bíblia diz que ele começa então a passar alguns dias se lamentando diante de Deus, orando, jejuando e se lamentando diante de Deus. A angústia no coração de Neemias era tão grande que no capítulo 2 diz que o rei olha para o rosto dele e percebe que há algo errado com o rosto de Neemias. O rei observa que o seu rosto estava triste, e o rei pergunta para ele: olha, essa tristeza sua, ela é uma tristeza de alma, ela é uma tristeza de coração. Por que você está triste desse jeito? Isso não é nada a não ser tristeza de alma. A Bíblia diz que ele olha para o rei e diz: meu rei, como eu não estaria triste se a cidade aonde estão os sepulcros dos meus pais estão destruídos, seus muros derribados, suas portas queimadas? Como eu posso continuar vivendo normal, vivendo a minha vida normal, se eu olho para a cidade e ela está desse jeito? Neemias, ele tinha algo
que Deus não viu no sacerdote, que Deus não viu nos nobres. Neemias deixou a angústia nascer dentro do coração dele, por causa daquela situação. O salmista diz assim: na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me ouviu. Amém. Meu irmão, você sabe o que significa a palavra angústia? A palavra angústia significa uma dor extrema. A palavra angústia significa uma dor profunda no íntimo. Eu já vi 2 casos de angústia que me assustou muito. Eu vi um pai que perdeu um filho de uma forma muito drástica. Esse pai tinha um filho especial e o médico recomendou a ele fazer uma terapia, levar a criança para andar em cavalo, porque isso seria muito bom para ele, ele ia conseguir ter domínio no corpo. E o pai então pega a criança e coloca dentro, numa escola, e ele andando de cavalo. Um dia o cavalo assusta e dá um pulo e cai em cima daquela criança. E aquela criança chega morta no hospital. E eles me ligam para ir lá. O pai daquela criança era médico. Quando eu cheguei lá e vi a angústia daquele pai, meu irmão, quando eu vi aquela situação, a angústia daquele pai, aquele pai estava tão angustiado, havia uma dor tão profunda, que não havia consolo para aquele pai. Não havia consolo, não havia palavra. Era um desespero tão grande, era uma dor tão grande, que as emoções daquele pai ficou perturbada. Tamanha era a dor lá no íntimo, tamanha era a dor tão profunda, que aquele pai se angustiou. Outro caso, uma mãe que perdeu um filho também. Quando essa mãe perdeu o filho, o desespero dessa mãe era tão grande, a angústia no coração dessa mãe era tão grande. Essa mulher se angustiava de uma forma tão grande, porque angústia significa dor no coração. E foi isso que Deus viu em Neemias, que Deus não viu nos outros. Neemias se angustiou com a situação. Neemias não apenas orou, mas ele foi tomado por uma angústia tão grande, que a Bíblia diz que aquela angústia leva aquele homem a clamar, a orar e a jejuar. A Bíblia diz que ele se senta, quando ele ouve os relatos, ele ouve a notícia da situação do povo. A Bíblia diz que ele disse assim: eu me lancei no chão, eu passei dias e noites orando e jejuando. A angústia desse homem, por causa da situação, que Jerusalém estava tão grande, a angústia era tão grande, que aquele homem chora, clama e busca Deus. Muitos de nós, muitas das vezes, nós somos levados por preocupação, mas a preocupação não é angústia. Às vezes nós até nos preocupamos com situações, como havia muitos dos nobres que estavam preocupados com Jerusalém, havia muitos dos sacerdotes que estavam preocupados, mas Deus estava procurando alguém que estava angustiado. Quando você olha a história de Ana, Ana entra no templo e a Bíblia diz que ela começa a orar com angústia. Ela diz: olha, eu estou aqui derramando a angústia da minha alma, eu estou aqui derramando diante de Deus a angústia do meu coração. O salmista diz assim: na minha angústia eu clamei pelo Senhor e Ele me ouviu. Neemias, ele não era apenas um homem de oração. Quando você lê o livro dele, você vai ver que ele era um homem de oração. Mas quantos homens e mulheres de oração que existem, e as suas orações não têm tido êxito? Por que isso acontece? É porque muitas das vezes a oração desses homens não são acompanhadas por angústia de alma. Paulo diz assim: olha, meus filhos, a quem eu sofro angústia de alma. Meus amados, Deus está buscando líderes que têm angústia no coração
pela Jerusalém. Glória a Deus. Líderes que se angustiam, líderes que se deixam ser tomado por uma angústia de alma. Eu estava lendo a biografia de Charles Finney e conta-se que muitas das vezes ele entrava no mato e ele rolava no chão, e muitas das vezes ele nem orava, que só gritava. E ele disse assim que muitas das vezes a oração, ela consiste mais em gemidos de angústia do que palavras compreensivas, palavras em que se possa entender. Ele disse assim que muitas das vezes a angústia expressam gritos diante de Deus que falam muito mais forte do que meras palavras. Quando você olha esse homem, ele entrava no mato e a angústia era tão grande que ele deitava e se rolava. Diz que ele procurava lugares desertos onde ninguém poderia ouvir o seu gemido, o seu clamor, porque tamanha era a angústia do coração daquele homem. É essa angústia que dominou o coração de Neemias. Quando Neemias observa o que estava acontecendo com Jerusalém, a situação que estava com Jerusalém, Neemias não apenas disse assim: eu preciso fazer algo. Neemias, ele precisava do favor de Deus. Ele precisava que Deus fosse com ele naquela empreitada. E a forma com que ele, para ele conseguir o coração de Deus, ele se angustiou diante de Deus. Ele deixou de comer. Ele passou a jejuar. Ele passou a clamar. De tal forma o seu coração foi consumido por angústia. Seu coração foi consumido por clamor. E ele não era apenas uma oração, era uma angústia que estava dentro dele. Meus queridos, será que nós temos nos angustiados por aquilo que nós temos pedido, meu irmão? Nós temos falado que nós queremos um avivamento, mas será que nós temos nos angustiado diante de Deus por esse avivamento? Nós temos dito que nós queremos conquistar, mas será que nós temos nos angustiado pela nossa conquista? Eu me lembro um ano, se eu não me engano, isso acho que foi ano passado, eu estava pregando, eu ia pregar uma palavra sobre oração, e eu estava na igreja orando de madrugada, e naquele momento que eu estava orando de madrugada, nós nem falávamos de avivamento, o tema avivamento aqui não era, a frase não era avivamento, mas Deus me mostrou naquela madrugada. Eu me lembro que eu vi o apóstolo Valdemir, e Deus me mostrou o salão da igreja, e me mostrava ele caminhando de um lado, ora caminhando, ora sentado, ora de joelho, e havia um clamor tão grande, e Deus me disse assim: olha, diga para ele que eu vou dar um avivamento para ele, porque dentro do coração dele existe um clamor, existe uma angústia que pede, uma angústia. Irmãos, não é apenas a oração, a igreja está cheia de oração. O que Deus está procurando? Líderes que se angustiam, líderes que deixam ser tomado por uma dor tão profunda, líderes que se deixam tomar por uma agonia profunda, líderes que se deixam ser tomado por uma dor extrema, e essa dor o leva diante de Deus, clamando, dizendo: Deus, faz alguma coisa, Deus. Neemias foi esse líder. Quantos os líderes tinham na época de Neemias? Quantos homens poderiam fazer o que Neemias fez? Mas por que Deus não levanta? Por que Deus levanta um copeiro? Por que Deus escolhe um homem que não é da linhagem nobre? Um homem que não é da linhagem sacerdotal? Porque Deus não viu nos sacerdotes e nos nobres aquilo que Ele viu no copeiro. Glória a Deus. Aquilo que estava no coração do copeiro, aquilo que tomava o coração do copeiro. E o que tomou o coração do copeiro foi algo tão profundo que quando o rei olhou para o rosto dele e disse: você não está normal, alguma coisa está acontecendo com você, alguma coisa está acontecendo com a tua vida, porque você tem uma tristeza, e essa tristeza sua é uma tristeza de coração. Você imagina alguém identificar uma tristeza de coração? Ele diz: há uma tristeza de coração dentro de você.
E essa tristeza de coração era tão grande, irmão, que foi percebida. E por que ele estava triste? Por causa do Jerusalém. Cidade derribada, cidade entregue, o povo sofrendo, os muros derribados, as portas queimadas. Meus amados, Deus está buscando homens e mulheres como Neemias. Homens que se deixam ser tomados por uma angústia extrema, que busca a Deus, busca a face dele de tal forma que Deus não tem como resistir, ele vem. Você imagina um homem conseguir em 52 dias restaurar? Quantas oposições que esse homem enfrentou. As nações vizinhas não queriam isso, mas ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque a angústia dele atraiu o favor de Deus. Amém. Atraiu o favor de Deus. Glória a Deus. Deus está buscando encontrar faísca dessa angústia no coração, nós como líderes. Deus está buscando encontrar nos nossos corações essa dor que nos toma. Sabe, não é preocupação, é dor. E essa dor nos leva a tirar diante dele, nos leva a clamar diante dele, nos leva a buscar a face dele e não dar descanso a ele até o dia em que ele nos responda. Amém. Então, meu querido, essas duas características desse líder, nós precisamos buscá-la. Precisamos ser líderes que tenham um objetivo, que tenham uma visão, que tenham um propósito. Glória a Deus. E líderes que se deixam ser tomados por um propósito, uma agonia. Quando você olha para Jesus no livro de Marcos, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus entra no jardim Getsêmani, Marcos capítulo 14, Jesus, ele chama os seus discípulos e disse assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus disse: há uma angústia de morte que toma o meu coração. Agora, muitos de nós levamos pelo fator: mas ele estava sendo oprimido, estava sendo, o inferno inteiro estava lá. Irmãos, havia uma luta, mas uma luta tão grande ali, aonde eles sabiam que o aguardava, o que esperava, e ele tinha que tomar a decisão de ir para a cruz. E a angústia foi tão grande no coração de Jesus que ele ora e ora com tanta intensidade que ele soa sangue. O seu suor transforma em sangue. Meus amados, muitas das vezes nós oramos e nem suar nós suamos. A angústia no coração de Jesus era tão grande, havia um desespero tão grande, que ele se coloca no chão e clama com toda a intensidade do seu coração. Essa mesma angústia Deus viu no coração de Neemias. Essa mesma angústia Deus observou no coração daquele líder, e Deus o levanta. Os muros das nossas cidades estão derribadas. As portas das nossas cidades estão queimadas. Estão queimadas. A nossa cidade está sendo muitas das vezes tomada. E Deus procura homens, líderes, que sintam no coração esta angústia, dizendo: Deus, me dá esta cidade. Amém. Deus, me entrega esta cidade. Deus, me dá essa cidade, senão eu morro. Se o Senhor não me entregar essa cidade, eu vou morrer, Deus. Eu vou. Eu li uma biografia de um homem, me parece que é João Ídio, o nome desse homem. Ele adoeceu, foi levado ao médico, e quando o médico examinando ele, um colega dele o levou, o médico olhando ele disse: olha, senhor, o senhor fez tanta força, o senhor trabalhou de uma forma tão extrema e forte, com força, porque o teu coração deslocou do local original para o outro lado. Tamanha é a força, o trabalho que o senhor fazia. E perguntou: em que o senhor trabalha? Ele disse: olha, eu sou um pregador do Evangelho.
E o amigo dele, que escreveu a biografia dele, disse assim: sabe por que o coração dele deslocou? Muitas das vezes eu olhava aquele homem de joelho, prostrado, clamando. Aquele homem orava com tanta força, que muitas das vezes quando ele levantava do chão, a sua camisa estava molhada pelo suor. As suas roupas estavam todas úmidas. Aquele homem disse: olha, muitas das vezes nas madrugadas frias, madrugadas com 3 graus negativos, aquele homem de joelho, a sua roupa era molhada pelo suor. Tamanha era a agonia que havia no coração daquele homem. É possível Deus encontrar homens e mulheres que têm essa agonia no coração nos dias de hoje, meus amados? É possível Deus achar homens e mulheres que Deus fala: não, eu vou te levantar, você vai restaurar os muros. Amém. Você vai restaurar. Olha, eu vou te levantar, você vai restaurar. Às vezes nós estamos vendo as coisas acontecendo, mas não existe essa angústia que nos leva a colocar diante de Deus. Não existe essa angústia que nos leva a mergulhar, botar a boca no pó e clamar dizendo: Deus, se o Senhor não fazer, não tem como. Eu ouvi um testemunho de um pai. Um pai, seu filho chegou para ele e disse: pai, eu não quero ser crente mais, eu quero conhecer o mundo, eu preciso conhecer os 2 lados da vida. E aquele pai disse para ele, disse: filho, eu não posso te impedir de sair da minha casa, eu não posso te impedir de você tomar as suas decisões, porque você já é homem. Quando você era bebê, eu levava você para onde eu queria, eu mostrava o caminho, mas hoje você é homem. Ele disse: mas uma coisa eu posso fazer por você, filho, e eu vou fazer. Eu vou orar por você todos os dias da minha vida. Amém. Todos. E aquele filho saiu, pegou sua mala, saiu, e aquele pai entra em oração. Aquele pai entra num processo de clamor. Um dia aquele pai estava prostrado de joelho, clamando. De repente o céu se abre. Aquele pai vê o filho dele chegando em casa de madrugada com um colega. Aquele pai vê o filho dele e o colega enchendo a mesa de cocaína. E o pai vê os filhos, o filho dele e o colega dele chupando, cheirando aquilo. E de repente eles consumiram tanto droga que o colega dele começou a ter uma overdose, começou a tremer, se debater. Quando ele estava tremendo, debatendo, aquele pai observou que o teto da casa abriu e um demônio entrou naquele lugar. E aquele demônio colocou a mão sobre aquela jovem que estava se debatendo. E o pai vendo aquele jovem morrendo. Depois, quando o jovem morre, a visão sai do jovem e vai para o filho dele. E o filho dele começa a ter os mesmos sintomas que aquele jovem tinha tido. Começa a se tremer. E de repente, aquele demônio se levanta e começa a caminhar em direção do filho dele. Naquele momento, naquela visão, entra-se um anjo em cena e fica ao lado do filho dele. E aquele anjo faz um sinal para o demônio dizendo não. E o demônio se ausenta, sai. E o filho liga para o pai desesperado, falando: pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Ele disse: eu sei o que aconteceu. Você e o teu amigo consumiu tanto droga, o teu amigo está morto aí, Deus me mostrou tudo. E aquele filho disse: pai, eu quero retornar para casa, o senhor me aceita? Ele disse: vem, meu filho. O filho dele veio. Um dia ele questiona Deus, dizendo: Deus, por quê que o meu filho não morreu? Se o meu filho pecou no mesmo nível daquele jovem, o pecado era o mesmo, mas por que o meu filho não morreu? Deus disse: porque havia alguém que clamava pelo teu filho.
Havia alguém que buscava em favor do teu filho. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é essa angústia que Deus está esperando em nós como líderes. Que nós nos colocamos diante dele de tal forma que nós não damos descanso a ele. O apóstolo Hilton estava falando que muitas das vezes nós estamos envolvendo em tanta atividade que nós nem encontramos tempo para o dono da obra. Vivemos correndo e não temos tempo para o dono da obra. Neemias, antes de começar a fazer qualquer coisa, irmãos, ele se angustiou diante de Deus e conseguiu o favor de Deus para fazer aquilo que ele queria fazer. Glória a Deus. Tomou tão grande angústia no coração daquele homem que ele conseguiu o favor de Deus. E conseguiu autorização para fazer, para restaurar. Havia adversidade, mas tudo ele venceu, porque o clamor do coração daquele homem moveu o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus procura no nosso coração sintomas, sinais dessa angústia em favor da igreja, em favor da cidade, em favor da obra dele. Jerusalém representa a igreja, e Deus busca Neemias nos dias de hoje. Deus busca servos, copeiros, para fazer uma grande obra, meus irmãos. E que Deus possa encontrar em nós o mesmo sentimento que ele encontrou no coração deste homem Neemias. Se coloca de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Ana entra no templo com angústia de alma, ela clama a Deus. E ela derrama diante de Deus toda o que estava no coração. Naquele dia, a Bíblia diz assim que ela volta para casa, volta para sua cidade, coabita com teu esposo, e diz assim: então Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou. Quando Neemias se angustia diante de Deus, Deus se lembra de Jerusalém. Deus se lembra das promessas que ele fez a Abraão. Deus se lembra das promessas que ele fez a Isaac. E Neemias restaura os muros. E logo o povo recebe autorização para voltar. Deus vai se lembrar de nós, meu irmão. Amém. Deus vai se lembrar do seu povo. Deus vai se lembrar da sua cidade. Deus vai se lembrar da igreja aonde você pastoreia. Deus vai se lembrar. Glória a Deus. Deus vai se lembrar. Agora Deus procura em você. Há uma angústia no teu coração. Há uma súplica no teu coração. Há uma súplica real e genuína, verdadeira. Há uma súplica que causa dor no seu íntimo. Há uma súplica que causa certo desconforto no teu coração. É essa angústia que Deus está buscando, querido. Essa angústia. A cidade aonde você está, ela não é pequena. O teu tempo não acabou ali. Não chegou o teu ministério, não é hora de você pensar em mudar. Sabe, nós não podemos usar cidades como trampolim para outras cidades maiores. Isso não é correto. O que Deus quer, como é que líderes chegam para Deus e falam: Deus, me dá uma cidade, e ele está pensando em mudar da cidade? Para que ele está pedindo a cidade? Você está querendo mudar? Deus está buscando homens que têm um coração enraigado aonde ele está, tem um coração alicerçado e que ama a cidade como se fosse, sabe, tudo. Que ama. Eu me lembro que uma vez eu fui, acho que foi até no casamento da Mila, e olhando o desenvolvimento, o progresso em Marabá, eu disse assim: Deus, eu quero esse fluxo, eu quero, Senhor, eu quero o crescimento da minha cidade. E aí nós tínhamos, eu sempre, quando eu vou a Israel, eu trago muito moeda e guardo. Eu peguei aquelas moedas e ungi.
E eu me lembro que eu vi uma mulher falando que fez um ato profético lá no Banco Central. Juntou uma equipe de intercessores, foi lá no Banco Central, pediu permissão, abriu um buraco, enterrou a moeda, uma moeda de Israel, e dizendo: Deus, muda a economia do nosso país, muda a economia do nosso país. Diz que a partir dali, a economia do país deu uma guinada. Eu disse: Deus, eu quero o progresso da minha cidade, eu quero. Eu ungi aquelas moedas e juntei os líderes. Nós saímos furando buraco na cidade, enterrando moedas e dizendo: Deus, nós queremos o crescimento, queremos o progresso. De repente a cidade começou a chegar agência de banco, começou a se abrir condomínios, começou a se construir. Nós precisamos ter o coração enraigado onde nós estamos, meus irmãos. Meus queridos, precisamos amar a nossa terra de uma forma especial. Irmãos, nós vimos esses dias atrás, vendo uma reportagem daquele jogador do Palmeiras, eu acho que é Valdívia, um camarada falando na televisão lá no México, falando que aqui no Brasil se mata por R$50. Meus irmãos, fizeram um filme do Brasil, aquele rio, aquele desenho, e muitos pregadores estão falando que está divulgando o Brasil, está nada. Você olha para aquele filme, é só carnaval, é só imoralidade, é os macacos roubando. Quem é que está falando daquilo? Das favelas do Rio de Janeiro. E pregadores falando que aquilo está divulgando o país. É isso que o povo pensa do nosso Brasil, que aqui é só festa, é só prostituição. Deus está buscando homens que amam de fato essa nação. Homens que dizem assim: Senhor, me dá essa terra. Sabe, homens que se compadecem, homens que batem a boca no pó e dizem: meu Deus, me dá essa terra. Me dá essa terra. Me dá essa terra. Deus está buscando uma igreja que clama, dizendo: Deus, me dá essa cidade, Senhor. Quando nós oramos com angústia, Deus, Ele move os céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós deixamos essa angústia tomar nossa alma, Deus move. E é tempo de nós pedir: Senhor, nos dá o que o Senhor deu para Neemias. Eu quero ser como Neemias. Eu quero ser como Ana. Clamou o Senhor na minha angústia, Ele me livrou. O dia que você clamar a Deus com angústia de alma, Ele vai te dar largueza. Ele vai te dar livramento, irmãos. Ele vai te dar livramento. Me lembro que uma vez eu precisava pagar uma conta, eu me angustiei tanto diante de Deus. Precisava cumprir um compromisso e no caixa não tinha dinheiro, e eu me angustiei tanto diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou sendo envergonhado, a conta, eu preciso pagar isso. Deus, fala comigo. Eu clamando, e Deus me disse assim: procura o Ademir, peça a ele R$2.500. Eu falei: Deus, eu nunca cheguei para a pessoa para pedir dinheiro, ainda mais no teu nome. E eu falei: Deus, ele procura. Eu chamei esse Ademir para conversar, botei no carro, levei ele para o meio do mato lá, sentei lá no toco, nós andando no meio do mato, achei um toco no chão e comecei a conversar com ele. Eu disse: Ademir, ele sentado com um pau, mexendo folha seca, eu disse: Ademir, Deus me mandou te pedir 2.500. Quando eu falei isso, ele olha para mim com o olho desse tamanho. Ele para e olha para mim e começa a chorar. E eu fiquei tão constrangido que eu não sabia o que dizer. Ele disse assim: olha, eu estou chorando de alegria. Eu falei: amém. Ele disse: esses dias atrás, eu estava na igreja, eu peguei o meu talão de cheque para preencher uma oferta para a igreja. Eu comecei a preencher R$1.000. Quando eu comecei a preencher, eu ouvi uma voz bem clara que dizia comigo: não é 1.000, é 2.500. Eu olhei para a esposa e perguntei: você falou comigo? Ela: não. Olhei para o meu lado, você viu se tinha alguém com que eu conhecia? Ninguém. Eu insisti preenchendo novamente, a voz diz: é 2.500. E eu me lembrei que uma vez o Senhor disse que quando Deus fala alguma coisa com você, Deus confirma. E eu pus Deus à prova. Eu disse: Deus, se o Senhor está falando comigo isso, eu quero que o Senhor faça o apóstolo me procurar pessoalmente e me pedir o valor de 2.500. Glória a Deus. Se ele me procurar pessoalmente e me pedir o valor de 2.500, eu sei que é para mim fazer. E como essa água vai cair, o Senhor vai mandar chuva.
Supliquei a Deus com toda angústia. Irmãos, calor, céus abertos. De repente, na sexta-feira, de repente, sábado à tarde, o tempo fecha. O tempo começa a fechar. Trovões, raios, e choveu de forma como nunca choveu. Glória a Porque na Deus. angústia Deus nos responde. Deus nos responde. O que está faltando na igreja não é a oração, porque o povo ora. O que está faltando na igreja é a angústia na oração. É a angústia, o clamor, de tal forma como Neemias clamava. A Bíblia diz que quando eu fiquei sabendo as notícias, eu me sentei no chão. Você imagina? Lá em Obed-Edom tem a figura de um homem rasgando uma roupa, como sinal de angústia da perca de um filho. É essa angústia que Deus procura no coração. Nós, como líderes, nos angustiamos, ficamos inquietos, ficamos, desesperados, e entramos na presença dele de tal forma e falamos: Deus, nos dá esse avivamento, senão nós morremos. Glória a Deus. Nós não queremos apenas um slogan, um título, mas nós queremos um avivamento, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós não queremos apenas colocar o ano disso, não, mas nós queremos experimentar o avivamento. Deus, não passe de nós o teu mover, não deixe esse ano passar sem com que nós experimentamos o derramar da sua glória. Aleluia. Deus, não deixa passar. Meu irmão, quando nós entramos em angústia diante de Deus, Deus responde. Pensa o Senhor, fala: meu Deus, me dá essa angústia, Senhor. Me dá, Deus. Senhor, eu preciso sentir essa angústia que Ana sentiu clamando pelo filho. Irmãos, Ana desesperada, dizendo: Deus, me dá um filho, Senhor. Ana se angustiou, dizendo: Deus, me dá um filho. Nós precisamos sentir a angústia que Jesus entrou. A angústia, há um peso tão grande, a angústia é tão grande que Jesus orava e suava. Nós precisamos sentir essa angústia que o livro de Salmos diz: na minha angústia eu clamei pelo Senhor, o Senhor me ouve. Oh, meu Deus, nos dá isso, Senhor. Senhor, nós queremos um coração totalmente tomado pelo Teu Espírito Santo. Queremos que o Teu Espírito Santo nos leva a ter essas dores. Que o Teu Espírito Santo nos leva a gemer, a suplicar. Pai, nós suplicamos, Pai. Oh, meu Pai, eu quero pedir, Senhor, para a minha vida, para a vida dos Teus filhos, Pai. A Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Senhor, nós queremos orar, mas não apenas, Senhor, ter orações, Senhor, simplesmente palavras, mas nós queremos entrar na Tua presença, meu Pai. Entrar na Tua presença com o coração contrito, quebrantado, com o coração sedento, com o coração, meu Deus, angustiado pela Tua glória, angustiado pela Tua presença, Pai. Nós não queremos nos levantar, meu Deus, enquanto nós não ouvirmos do Senhor o sim, enquanto nós não ouvirmos do Senhor aquilo que o Senhor tem falado, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, prostrarmos no altar em que o Senhor nos colocou como líderes. Queremos prostrar ali, meu Deus, derramar a nossa alma diante do Senhor. Nós queremos derramar a nossa alma, queremos molhar o altar com lágrimas, com súplicas. Oh, meu Pai, gera em nós a súplica, uma súplica genuína, uma súplica verdadeira, Pai. Pai, como o apóstolo Paulo diz: meus filhos, a quem eu sofro dores, é esse tipo de dor que nós queremos do Teu Espírito. O Teu Espírito toma o nosso espírito, o Teu Espírito toma o nosso coração, o Teu Espírito toma a nossa vida, Espírito Santo, toma o nosso interior, toma o nosso interior, Espírito Santo, toma. Eu quero. A próxima reunião é 8 horas, nós temos meia hora ainda, mais 15 minutos no máximo.
Eu admiro muito, e isso eu falo de coração, o que Deus tem dado ao apóstolo Valdemir. Essa angústia de alma pela cidade de Marabá, essa angústia de alma pela obra de Deus. Eu digo isso para vocês, eu sou muito observador. Às vezes eu, em Israel, tudo, eu sento, fico falando com Deus, fico olhando. Mas todas as vezes que eu olho esse homem orar, eu vejo lágrimas nos olhos dele. Eu vejo a expressão, sabe? Você vê a expressão de súplica. Eu gostaria de chamar os líderes e pedir a ele que ore, falando: Deus, dá isso. Eu já vi um testemunho dele, que ele trabalhava, e o tempo que ele tinha era oração. Levanta às 3 horas da manhã, vai orar. Levanta 3, 4 horas da manhã, vai orar. Irmão, ninguém faz isso se não há angústia no coração, não, meu irmão. Irmãos, o maior desafio para mim é orar de madrugada. Para mim é um grande desafio orar de madrugada. É uma luta. E isso ninguém faz se não há angústia no coração desse. Não. Glória a Deus! Deus está buscando homens que tenham isso no coração. Muitos querem a tocha do avivamento, irmãos, mas poucos têm angústia no coração por essa tocha, irmãos. Poucos têm a súplica na alma por essa tocha, querido. E se você quer isso, eu quero que você saia do teu lugar. Vem aqui. Quero convidar o apóstolo Valdemir aqui. Nós vamos pedir a Deus que Deus nos coloca dentro do coração essa súplica, irmão. Que Deus nos leva não apenas ter... Deus não está procurando homens e mulheres que tenham vida de oração, porque isso, meu irmão, está cheio. Deus está buscando homens e mulheres que se angustiam diante dele. Homens e mulheres que se prostram dizendo: Deus, oh meu Deus. Meu irmão, quando eu vi o desespero de um pai angustiado porque tinha perdido um filho, aí eu entendi o que é angústia, querido. O que é angústia, querido? Deus quer nos dar essa angústia no coração. A angústia que Neemias sentia, meu irmão. Eu quero que aumente a música e você vai clamando e depois você vai orar. Deus me trouxe a memória agora com essa palavra. O dia nós estávamos passando uma grande angústia naquela cidade, e que as pessoas estavam saindo da igreja porque o pastor havia pecado, o pastor havia cometido coisas abomináveis. E eu vi as pessoas saindo da igreja e se desviando para os caminhos do mundo. E Deus me trouxe a memória agora, me mostrando que Ele é real, Ele é verdadeiro. Quando há angústia no nosso coração, eu me lembro, Deus me trouxe a memória
Eu me encostei na parede do templo e eu chorei com tanta dor no meu coração naqueles dias, pela obra do Senhor, pedindo que Deus levantasse homem. Levantasse o homem. Eu não era nada, eu era apenas um membro de igreja. E eu chorei naquele dia. Eu me vejo hoje chorando ali. E eu clamei com a minha alma, pedindo ao Senhor que Ele levantasse homens voltados, com o coração apaixonado por Ele e para a obra dele, por vidas, por pessoas que estão perecendo, e aquelas que estão dentro da casa do Senhor, em vez de ser cuidadas, são maltratadas, e elas vão embora porque muitos não têm entendido o chamado e não têm assumido o caráter de Jesus em sua vida. Nesta noite, trazendo à memória, Senhor, eu clamo agora, meu Deus, pela vida destes homens, destas mulheres. Eu sei que Tu precisas, meu Deus, Tu confirmaste nesta noite. Tu confirmaste nesta noite que Tu precisas de homens, meu Deus, com o coração voltado para Ti. Senhor, eu quero orar e abençoar os Teus filhos. Eu quero ministrar sobre eles essa paixão, essa vontade, esse desejo de conquistar, de ganhar essa cidade, Pai, em que eles estão, meu Pai. Senhor, nós falamos de avivamento, meu Deus. Mas se não houver disposição do nosso coração para Te buscar, meu Deus, para fazer as nossas atitudes, meu Deus, meu Pai, diante do Senhor, diante do que estamos fazendo, eu quero ministrar na vida dos Teus filhos essa paixão, esse desejo, meu Deus. Mas acima de tudo, meu Deus, tem um preço. Tem um preço, gera no coração dos Teus filhos aqui hoje. Gera no coração dos Teus filhos, meu Deus. Neemias podia ter ficado lá intercedendo, mas ele se dispôs, meu Deus. Ele se dispôs, ele se levantou. Ele teve coragem de levantar-se e ir até o rei, meu Deus, e pedir a sua liberação para ir trabalhar e fazer acontecer aquilo que sonhou, aquilo que desejou. O seu coração, Pai, em nome de Jesus, gera hoje essa disposição, meu Deus, da vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, seu ministro, Pai. A unção do incansável, a unção do incansável, meu Deus. Nós não temos que estar cansados para a Tua obra. Nós não temos que estar cansados, meu Deus, para fazer a Tua obra acontecer. Senhor, eu creio, eu sei que os céus se esperam. Os céus esperam com medo uma voz profética, meu Deus, de quem acredita daqui de baixo, que libera uma palavra, meu Deus. Eu libero uma palavra de avivamento, meu Deus. Palavra, Senhor da glória, de avivamento no coração, de atitudes, meu Deus. Atitudes, meu Deus. Atitudes para fazer, atitude para se levantar, atitude para profetizar, atitude para crer, em nome de Jesus eu libero na vida dos Teus filhos essa unção, meu Deus, a unção do incansável, a unção do fazer, do realizar, do ver a obra do Senhor sendo feita, Pai, por intermédio dos Teus filhos. Gera no coração dos Teus filhos a paixão pela Tua obra, de ver as pessoas se rendendo, multidão vindo, meu Deus. Quando der o comando, quem quer receber Jesus, virá uma multidão, Pai. Virá homens e mulheres, crianças e jovens, virão à Tua presença, meu Deus. Virão, meu Deus, multidão, Pai, se congregarão, meu Senhor da glória, por intermédio dos Teus filhos aqui, Pai. Em nome de Jesus eu ministro sobre eles, meu Deus, essa unção, meu Pai, de multidão. Milhares de pessoas vindo converter-se a Ti.
Avivamento, Senhor. Avivamento, meu Deus, é isto. Avivamento é multidão, meu Deus. Avivamento é milagres. Avivamento é prodígios. Avivamento é maravilhas, meu Deus, acontecendo em nosso meio, meu Deus. Crescimento do reino do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Cada dia, meu Deus. Cada dia uma estratégia que o Senhor vai nos dar, meu Deus, para alcançar o coração das pessoas, para o coração da multidão para ti, meu Deus. No nome precioso de Jesus, eu oro e abençoo a vida dos teus filhos neste lugar, debaixo dessa unção, Pai, dessa paixão, desse amor, desse desejo ardente que está no nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar as nossas cidades. Obrigado, Senhor. Quão grande é o Senhor, quão grande, todos irão ver que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és poderoso. Todos irão ver, Pai, nas nossas cidades. O mover do teu Espírito, o mover do teu Espírito, o mover do teu Espírito sobre nós. Todos irão ver que tu és grande, que tu és soberano, que tu és maravilhoso. Toda glória e toda honra será sempre dado a ti, Senhor. Será sempre dado a ti, Jesus. Será sempre dado a ti, Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus.